Essa noite nós estamos recebendo a presença do reverendo Wilson Porte Júnior. Wilson, por favor. O reverendo Wilson é pastor da Igreja Batista Liberdade, lá em Araraquara, São Paulo. Ele é coordenador da nossa faculdade lá. Wilson tem um ministério muito bonito lá com a igreja dele, por ser uma igreja centrada nas Escrituras. E eu tive ano passado lá, tive a oportunidade de pregar na igreja dele e ver isso de perto. Hoje é uma das igrejas que mais cresce em Araraquara, é a igreja do Wilson. O que é bonito é porque não tem oba-oba, não tem festinha, é palavra. É uma igreja que está crescendo somente com palavra. E é muito forte isso na vida dele, na vida da igreja. E para mim é uma alegria tê-lo nessa noite no púlpito de nossa igreja, porque nós também, eu disse isso na igreja dele, que para mim era uma honra pregar no púlpito da igreja dele, porque é uma igreja muito seletiva em quem ela ouve. É do mesmo jeito que nós somos seletivos em quem ouvimos. Vocês sabem que leva tempo para alguém vir aqui pregar que não seja da nossa igreja, porque nós somos muito seletivos, queremos ouvir palavra de Deus. E eu estou feliz por ter o Wilson conosco, porque eu sei que nós vamos receber palavra de Deus. Nesse momento o Wilson irá ler o texto da pregação dessa noite. Em seguida louvaremos ao Senhor e Ele conduzirá a ministração da palavra. Eu agradeço ao reverendo Ayrton Williams pelas palavras, pelo convite, e é uma alegria para mim estar com os irmãos hoje à noite aqui também. Vamos ler o texto então, Isaías 61, versos 10 e 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Isaías 61, 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Palavra do Senhor, demos graças. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por essa hora, por estarmos aqui te adorando, estarmos aqui cantando sobre o Senhor, e enquanto falamos de Ti, falamos contigo, podemos já ouvir o Senhor falando conosco, nos lembrando do quão bom é estar em Tua presença, do quão bom é estar junto ao Teu povo, do quão bom é Te adorar, do quão bom é termos nossos olhos abertos pela Tua misericórdia, para que entendamos a Tua palavra, o quão bom é estarmos vestidos com as vestes da salvação, as vestes da justiça, as vestes daqueles que um dia entrarão na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue, obrigado pela Tua vida, obrigado pela Tua cruz, e obrigado porque o Senhor tem nos chamado para segui-lo, obrigado porque o Senhor tem nos suportado, nos ajudado. Obrigado, Senhor, que pela Tua misericórdia o Senhor fale através da Tua palavra ao coração de cada um de nós nessa hora. Nós precisamos de Ti, nós esperamos em Ti, nós cremos em Ti e suplicamos a Tua providência, a Tua graça, por meio da pregação da Tua palavra falando ao nosso coração. Em nome do Teu Filho amado nós suplicamos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje à noite aos irmãos sobre a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé somente. Essa é uma doutrina muito especial para todos os cristãos, né? Principalmente aqueles que surgiram depois do século XVI, depois da Reforma Protestante, e ali começa essa doutrina a ganhar um lugar muito especial no coração do povo de Deus. A doutrina da justificação pela fé, mas não a doutrina da justificação pela fé e nada mais, não é? E ponto final. Mas a justificação pela fé somente, porque praticamente todas as religiões que existem, cristãs ou não cristãs, creem de certo modo na justificação pela fé, na salvação pela fé. Mas o cristianismo é o único que crê
e principalmente o cristianismo que nós chamamos hoje de protestante, evangélico, reformado, enfim, de que a salvação é pela fé somente. Deus não espera mais nada de mim e de você, não há méritos nenhum em nós, não há nada que possamos fazer que faça com que um dia, nos apresentando diante de Deus, Ele venha nos dizer, ou nós venhamos a dizer para Ele, é por causa do que fizemos naquele momento, é por causa do que fizemos naquela outra hora, é por causa daquela decisão, daquela atitude, daquele momento que eu estou aqui. Nós jamais teremos condições de dizer isso para Deus. Quando lá chegarmos, nós só poderemos dizer que o fato de estarmos diante dele é pura graça, misericórdia, compaixão da parte dele. Nós estávamos mortos, perdidos, distantes, os nossos pecados fizeram de nós seres condenados, mas a vinda do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus, o sangue dele sendo derramado em nosso lugar, em nosso favor, a sua ressurreição, o derramar do Espírito, e agora por meio do seu Espírito nos chamando, ele possibilita que nós deixemos de ser condenados, deixemos de ter no nosso futuro a certeza de que seremos condenados, por termos quebrado a lei de Deus e continuarmos a quebrar. Não seremos mais condenados, mas agora nós estamos absolvidos, ou na linguagem bíblica, justificados. Somos considerados justos aos olhos de Deus, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite com vocês. Gostaria de falar sobre o fato da palavra de Deus nos ensinar de que nós somos vestidos de justiça, nós somos cobertos, vestidos pelo próprio Deus. O texto então que eu li há pouco, eu gostaria de ler mais uma vez nesse momento, é o texto do profeta Isaías, o capítulo 61, versos 10 e 11. Eu gostaria de me ater a uma palavra desse texto, que se repete em alguns outros lugares do Antigo Testamento, e que aparece também a mesma ideia no Novo Testamento. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. É muito especial a palavra cobrir aqui no versículo 10. O profeta começa dizendo: eu vou me alegrar muito, me regozijar muito no Senhor. Ele é a minha alegria. Não as bênçãos que Ele me dá, não a certeza de que Ele vai me livrar do inferno, não os problemas que Ele me ajudou a resolver. Não, Ele e somente Ele é a minha alegria, e eu me alegrarei nele, e a minha alma se alegrará no meu Deus. Por quê? Porque Ele me cobriu, e me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o seu manto de justiça. Quando nós começamos a estudar essas palavras, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, nós percebemos que essa figura de linguagem é muito comum em todas as Escrituras. Jesus se valeu delas. Nós veremos isso daqui a pouco. E outros homens no Antigo Testamento também se valeram. E essa palavra cobrir, em hebraico, que foi a língua que o Senhor Deus escolheu para usar homens inspirados por Ele para escrever a sua palavra, é a palavra lavesh. Lavesh. E a palavra que está aqui, a palavra hebraica aqui, é a palavra hilvishani. Hilvishani, que significa literalmente pôs em mim uma roupa ou uma veste, colocou em mim uma veste. E a forma como esse texto aqui foi escrito, com o verbo, no modo como nós chamamos, no estudo da língua hebraica de rifil perfeito, nos demonstra que Deus é a causa única e absoluta e perfeita dele estar vestido. A ideia é a seguinte: qual é a ideia por trás do texto, da língua, da palavra, da letra? A ideia é de que Deus causou o ato de me cobrir. Ele, Deus, é a causa de eu estar coberto. Sem Ele, eu permaneceria nu. Sem Ele, eu permaneceria com aquilo que Ele vai dizer alguns capítulos após, com os meus trapos de imundícia. Mas Ele é a causa desses trapos não estarem mais em mim. E agora eu estar vestido com novas vestes, vestes de louvor, vestes de justiça, vestes de salvação, vestes limpas, vestes brancas que o Cordeiro de Deus
vai falar sobre elas em Apocalipse capítulo 3, e a gente vai ler esse texto mais à frente também. Então essa ideia, a ideia de Deus ser aquele que nos veste, Ele é a causa, nós não somos a causa da salvação, nós não somos a causa de nós termos uma nova vida, Ele é a causa, é Ele que vem a nós, é Ele quem traz as vestes, é Ele quem nos cobre, é Ele quem tira de nós a sujeira, o trapo imundo, as vestes de pecado, as marcas da iniquidade. Vejamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 41, Gênesis capítulo 41, verso 40. Essa expressão de ser coberto por alguém, ser vestido por alguém, também aparece ali. Gênesis 41, verso 40, nós lemos assim: assim diz a palavra do Senhor: administrarás a minha casa. Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, eu acho que eu errei só na 41, 40. Isso, é isso mesmo, a partir do 40, não só o 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Vamos continuar. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Essas palavras aqui demonstram que José, quando ele é investido, daquela autoridade de ser alguém agora importante na terra do Egito, tinha o faraó que mandava em tudo, debaixo do faraó era José, conhecido hoje como José do Egito. Mas ele foi vestido, ele foi revestido, foi lhe dado o anel, foi lhe dado o colar, foram lhe dadas as vestes reais, as vestes de governo. Essa é a ideia que aparece também lá em Isaías 61. Nós recebemos as vestes. Essa ideia de alguém vestindo outro alguém, aqui Faraó vestindo José, aparece em outros textos, como por exemplo Ezequiel capítulo 16. Em Ezequiel no capítulo 16 nós vemos o Senhor Deus, o próprio Senhor Deus, vestindo, com as palavras que ele usa ali, a Josué, um homem daquele tempo. Ezequiel 16, a partir do verso 8. Aliás, não é o Senhor vestindo a Josué. O Senhor vestindo a Josué é Zacarias 3, que nós veremos logo após. Aqui é o Senhor cobrindo a nudez do seu próprio povo. Esse texto, o texto 16, capítulo 16 de Ezequiel, é um dos capítulos que particularmente eu mais gosto, que mais me falam ao coração, com o qual eu mais me identifico. E nos versos 8 a 11 nós lemos assim: passando eu por junto de ti, preste atenção nas figuras aqui, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E o texto continua, e logo após o Senhor vai dizer para Jerusalém e para Israel sobre a sua infidelidade, dizendo: a despeito de tudo que eu fiz por vocês, a despeito do lugar de onde eu tirei vocês, de eu ter perdoado o pecado de vocês, mudado a história de vocês, salvado vocês, ainda assim vocês são capazes de diariamente voltarem a manchar a sua alma, o seu coração, os seus olhos, a sua mente, a sua língua, com toda a sorte de imundícia com as quais antes de me encontrar, ou antes de serem encontrados por mim, vocês também se sujavam. E Deus está dizendo: eu fui até vocês, eu cobri a nudez de vocês, a nudez do seu povo, o povo de Israel. A mesma ideia, outro alguém que vem e coloca roupas. Roupas para quê? Roupas para que aquela pessoa que antes estava numa situação desesperadora possa finalmente conviver com aquele que a vestiu.
Essa situação é a situação de uma mulher nua ou seminua, jogada às traças, ferida, ensanguentada, quebrada, fedida, suja. E ele limpa, ele purifica, ele cura, ele restaura. É a mesma ideia de Faraó tratando José, um homem que havia acabado de sair da prisão, alguém que veio para o Egito como escravo, mas agora ele recebe vestes que o investem da autoridade que ele precisava para estar na presença de Faraó e viver aquela nova vida que Faraó queria que ele vivesse. Veja um outro texto agora, Zacarias, um pouco mais à frente, que é o texto que eu mencionei há pouco. Zacarias capítulo 3, verso 4. Zacarias 3, 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Zacarias 3, 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Obviamente esses finos trajes não têm a ver com indumentárias bonitas, caras, finas, com as quais você se veste para uma festa de casamento. Não é disso que o texto trata. Porque imediatamente antes, Deus diz para eles: eu vou tirar de vocês a iniquidade de vocês, as vestes sujas de vocês, farei passar de ti tudo isso e te darei roupas novas, roupas com as quais vocês estarão em minha presença. A purificação da nossa alma, a lavagem, a completa transformação do nosso coração. E a pergunta que imediatamente a gente poderia fazer é: do que Deus nos veste? Ele fala em todos esses textos que lemos, Gênesis, Ezequiel, Zacarias, e o texto inicial, para o qual nós voltaremos ao final, Isaías capítulo 61, que Ele é quem vem e nos veste. Ele nos veste de quê? Pois bem, o Senhor, quando por sua misericórdia vem a nós, Ele vem para nos vestir da completa e perfeita obediência do seu Filho Cristo Jesus. Ele vem para nos cobrir da completa e perfeita obediência de Cristo. E como é que isso se dá? Como é que isso se desenvolve e acontece? É isso que nós chamamos, no estudo da Bíblia, da doutrina, da teologia, do conhecimento das coisas de Deus, de justificação, que tem a ver com a tua salvação. Martinho Lutero diz que essa é a doutrina que faz com que a igreja permaneça de pé ou caia. Dependendo da maneira como a igreja, uma pessoa, uma família entendam a doutrina da justificação, ou essa pessoa, família, igreja permanece de pé ou rui e cai. E essa é uma das razões pelas quais ele dizia que a igreja do seu tempo estava ruindo, estava caindo, porque havia uma compreensão equivocada daquilo que é a justificação pela fé somente. A justificação é um efeito de se receber a obediência, como a gente chama, ativa e passiva de Cristo. É aplicada ao crente, aplicada ao cristão, aplicada a nós, né? A gente chama de obediência ativa, significando o completo cumprimento de Cristo aos preceitos da lei. Ele foi obediente em tudo aquilo que a lei disse que alguém deveria ser. E por sua obediência passiva, aquilo que ele fez, sendo o seu sofrer da pena devida aos pecadores eleitos, os pecadores escolhidos pelo Senhor. Vamos colocar isso em termos um pouco mais claros, um pouco mais simples. Jesus, em primeiro lugar, Jesus, ele cumpriu todas as exigências da lei. Quem mais além dele cumpriu todas as exigências da lei? Além de Cristo, mais ninguém. Somente ele foi perfeito em toda a sua vida. Perfeito, perfeitamente obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi perfeito. Algo que nós jamais conseguiríamos ser. Jamais. Segundo ponto, Jesus cumpriu a pena pelos nossos crimes. Nós quebramos a lei de Deus. E a palavra que se usa para a quebra de lei é crime. Se eu quebrar a lei do nosso país aqui em Brasília, enquanto estou aqui, eu serei preso aqui. Como aqueles corintianos que estão presos na Bolívia porque quebraram um crime lá. A quebra da lei, existe uma punição, existe uma condenação, existe um julgamento, um justo julgamento, e o nosso Deus é justo. O nosso Deus não aceita suborno, o nosso Deus não passa a mão na cabeça de quem quebra a lei. E não há outra coisa que eu e você temos feito desde o dia em que nascemos, que não, senão quebrar a lei.
em pensamentos, palavras, ações, atitudes, enfim. Jesus cumpriu a pena pelos nossos crimes. Nós quebramos a lei, mas Ele pagou em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar. Terceiro ponto, significa a completa isenção da nossa culpa perante Deus. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo extraordinário. Essa doutrina nos ensina, a doutrina da justificação, de que nós estamos completamente absolvidos. Nós estamos isentos de culpa perante os olhos de Deus. Um professor lá do Mackenzie, onde o Williams estudou, onde eu tive a oportunidade de estudar também, reverendo Heber Carlos de Campos, ele vai dizer que aquilo que faz com que Deus nos aceite é a cobertura do sangue de Cristo que está sobre nós. O sangue de Cristo é a cobertura espiritual que há sobre nós. E Ele faz com que quando Deus olha para nós, Ele não veja nós, a podridão, o mal que ainda habita em nós, os pecados para os quais volta e meia nós acabamos voltando, e dos quais pela misericórdia de Deus nos arrependemos. Mas Ele olha para o sangue, Ele olha para aquilo que está sobre nós, o sangue do Filho dele que nos lavou, que nos cobriu. E essa é a razão de nós não sermos totalmente consumidos. A misericórdia dele se renova, e quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o Filho dele em nós, o sangue dele nos cobrindo. E quando Ele olha para a cruz, quem Ele vê ali? Ele vê a mim e a você. Aos olhos de Deus, nós já pagamos o que tínhamos que pagar. Aos olhos de Deus, nós já cumprimos a pena que deveríamos cumprir. Louvado seja Deus por isso. O quarto ponto é: Jesus foi o mais obediente, a fim de se tornar igualmente o maior culpado. Deixa eu me explicar isso para vocês. Ele foi o homem mais obediente que existiu, a fim de se tornar, no último momento da sua vida, o homem mais culpado que jamais existiu. Por causa dele? Por causa da culpa dele? Por causa da desobediência, da coisa errada que ele fez? Não, porque ali ele recebeu sobre si, e essa é a ideia que circunda o capítulo 61 de Isaías, ele recebeu sobre si as minhas iniquidades, as suas iniquidades. Deus fez cair sobre ele, pelas pisaduras dele, sofrimentos dele, nós somos sarados. Ele foi traspassado, ele foi ferido em nosso lugar. E por causa do que ele sofreu, hoje a gente pode ter paz com Deus. Um teólogo batista do século 17, que eu gosto muito dele, eu estudei bastante os escritos dele no ano retrasado, Benjamin Kitt é o nome dele. Ele defendia essa doutrina por duas razões, ele dizia. A primeira é que ela dá glória à perfeição de Cristo e o exalta. Mostra o quanto Ele é perfeito, e nós não. Ele é, e nós nos apegamos a Ele para podermos estar na presença de Deus. E a segunda razão é: pecadores não terão conforto de maneira nenhuma. Só nele nós encontramos descanso da nossa culpa. Só nele você encontrará descanso de toda e qualquer culpa que você talvez carregue no seu coração. Seja por um pecado que aos olhos da maioria das pessoas com as quais você convive seja tão insignificante, tão bobo, como Jared Briggs diz, intocável pela sociedade, porque são pecados que... isso daí não é nem pecado, isso daí é coisa normal, isso é uma forma de se viver, isso é coisa... não se preocupa com isso não. A palavra de Deus nos mostra que nós só encontraremos descanso, tanto destes pecados, quanto daqueles outros que, à luz da sociedade, nós mesmos nos ferimos mais, quando nós nos encontrarmos com Ele, quando nos arrependermos e formos a Ele. Ele dará a nós o conforto que nós precisamos, Ele dará a nós a paz que nós precisamos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele coloca isso no capítulo 5. Vamos olhar esse texto? Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1. Qual é a primeira palavra que está aí? Justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, justificados por meio da fé, nós obtemos paz com Deus. No capítulo anterior, capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso também, mas aplicando isso à vida de Abraão. É um texto muito especial. Eu gostaria de olhar alguns textos com vocês. Romanos capítulo 4,
Veja a partir do versículo 6. Assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Olha mais uma vez a palavra justificação, justiça. Independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que boa aventura, que feliz expectativa tem o homem e a mulher sobre a vida dos quais Deus não vai imputar, Deus não vai jogar no teu rosto, Deus não vai colocar sobre você nenhuma culpa. Você já parou para pensar nisso? Quando você estiver diante de Deus, Ele olhará para você como alguém justo, como alguém santo. E ainda que você chegue diante de Deus naquele último dia, que pode ser daqui a pouco para você, para mim, para nós, achando que nós chegamos diante de Deus pelos nossos méritos, Ele nos fará ver que se não fosse do início ao fim, pela misericórdia dEle, que nós jamais poderíamos estar diante da face dEle. É pela misericórdia dEle que Ele nos levará até aquele lugar, que Ele nos declarará santos, justificados, perdoados. Quando nós chegarmos diante do céu, e talvez for nos trazido aquele livro muito antigo, que foi escrito antes que houvesse mundo, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. E ali então se encontrar, como cantou um poeta cristão brasileiro, Stênio Márcio, ali se encontrar o teu nome escrito ali desde antes que houvesse mundo. E sob o teu nome, a despeito de todos os pecados que talvez ali estejam listados também, estiver escritas as palavras perdoado, perdoada. Por causa dessas palavras, por causa do sangue dele, que foi derramado naquela cruz, você então poderá entrar por aqueles portões da eternidade, justificado, perdoado, para glorificar a Deus por toda a eternidade. É pela obra dele, pela misericórdia, pela graça dele. E ele vai expor aqui no capítulo 4, que Abraão foi justificado por essa fé, por essa certeza, por obra do próprio Deus. A nossa justificação, meus irmãos, o perdão e a salvação se dá quando Deus coloca dentro de nós a recompensa de Cristo pela sua obediência perfeita. Há um texto em Lucas capítulo 15, dos versos 20 a 24, onde Jesus, de um modo maravilhoso, é um outro texto que eu amo na palavra de Deus. Lucas 15, de 20 a 24, na verdade o texto é maior, mas eu vou me ater a esses 5 versos. Ele diz assim, preste atenção, Lucas 15, a partir do verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha essas palavras, trazei depressa, o verso 22, a melhor roupa e vestiu. Vestiu com o quê? Vestiu com esse manto de misericórdia, com essas vestes de justiça. Dentro da cultura da Palestina rural de 2000 anos atrás, se um moleque que tivesse um irmão mais velho chegasse para o pai dele e falasse assim, pai, eu quero minha parte na herança, o pai poderia virar para ele e falar assim, mas eu nem morri ainda. Mas como é que você quer a sua herança? Espera eu morrer e você divide com o teu irmão. Não, eu quero agora. Ou seja, para aquele garoto, o pai dele estava morto. Imagina a dor no coração do pai vendo a atitude de um filho dessa maneira. O pai concede, ele pega o dinheiro e vai para a vida. Gasta tudo com bebida, mulher, festa, enfim. Acaba o dinheiro, acaba os amigos. Ele começa a trabalhar alimentando porcos. Chega ao ponto de se alimentar da própria comida que dava para os porcos comerem. Até que ele se lembra que na casa do pai dele até os escravos são tratados bem, coisa que é rara naquela época.
Os escravos são bem tratados e ele ali, que não era um escravo, mas um empregado, um servo, sendo tratado daquela maneira. E ele cai em si, diz a palavra de Cristo, e ele se levanta e volta para o seu pai, meditando naquilo que ele diria para o pai. E quando ele volta para o pai o vê de longe. Há uma outra música do Stanley Marshall onde ele canta isso, que é uma coisa linda demais também. E ele vai dizer isso, que o pai o vendo longe, o pai vai e corre até ele. A música se chama Fim de Tarde no Portão. Belíssima, uma descrição dessa cena. E olha o que o texto diz. O filho vem e o pai corre, o pai se lança, o pai o abraça e o pai o beija. Naquela época, se um garoto fizesse o que esse moleque fez com o pai dele, se ele voltasse, ou se o pai encontrasse ele em algum lugar, o pai poderia matá-lo. E o pai não seria condenado ou culpado disso. Porque aquele filho feriu a honra da família. Aquele filho denegriu a imagem do próprio pai. Era uma desonra pública e poderia ser punida com a morte tranquilamente. Ou o pai poderia escolher escravizar aquele garoto, tratá-lo da pior maneira possível, ou mandar dar uma surra bem dada nele e tratá-lo como um escravo. E quando o filho vem, antes que o filho se ajoelhe, se curve, porque o rapaz sabia que tudo isso podia acontecer com ele, mas mesmo assim ele achou melhor voltar do que ficar naquela vida. Não é ele que se lança ao pai, é o pai que se lança nele. É o pai que vem a ele, é o pai que o abraça e é o pai que o beija. Imagine a cena, aquele pai chorando, como você que talvez é pai, imaginando seu filho voltar de decisões erradas, e aquele pai o enche de beijos, aquele pai o abraça, e aquele filho começa a dizer: pai, não, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me trata como um escravo, faz o que o Senhor quiser comigo. O pai, porém, nem dá bola para aquilo. O pai chama um dos servos e ele diz: trazei a melhor roupa, veste ele, porque agora ele vai entrar na minha presença e vai estar comigo. Vestiu, manto de misericórdia, ponde-lhe no dedo um anel, aliança, nova aliança, compromisso com Deus. Calça-lhe os pés, as sandálias. Naquela época, o escravo não usava sandália. E ele poderia ser colocado como escravo, mas o pai queria deixar claro para todo mundo: eu não o tratarei como escravo, mas sim como filho. A gente conhece a história depois de o pai mandar matar e fazer uma grande festa, e a Bíblia diz que a festa de fato no céu, quando um pecador se arrepende e volta, que o filho mais velho, ele fica indignado com aquela situação, e ele vem e se dispõe com o pai, e as palavras do pai ao final são essas, não é? O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E no meio de tudo isso que nós percebemos é o pai o cobrindo, o pai o vestindo, o pai o trazendo de volta para si. É como se Jesus, lembra das Olimpíadas? É como se Jesus ele tivesse corrido uma corrida perfeita, e tivesse feito tudo certo, e tivesse conquistado a medalha de ouro, e por fim, o pai dele pegasse aquela medalha do pescoço do filho dele e colocasse em você e dissesse: a tua, não é dele. Mas ele correu, ele venceu, ele mereceu, é dele. Mas o pai tira aquele prêmio, aquela recompensa, aquilo que é dele, e põe em você e dá a você. Por quê? Pela graça, pela bondade e por motivos que eu não conheço. E eu acredito que na eternidade Deus, pela misericórdia dele, me fará conhecer como é possível eu receber em mim os méritos que são somente do Filho dele. Por que que a você é dado, ou são dados, os méritos de Cristo? Sendo que foi ele que correu a corrida perfeita, ele viveu a vida e morreu a morte que você e eu devemos viver. Mas ele o fez pela pura misericórdia do nosso Deus. E é isso que ocorre na justificação. Deus coloca em você toda a recompensa que pertence a Cristo somente. Quais são essas recompensas? A vida eterna, você é digna dela? A justiça, a santidade, a perfeição, a pureza, a salvação, nós somos dignos de tudo isso? Sabemos que não. A Bíblia nos diz que não. Tudo isso agora é seu. E sabe como é que nós recebemos tudo isso da parte de Deus? Pela fé somente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. É um presente de Deus a mim e a você. Eu quero ler um último texto
com os irmãos, que é o texto de Apocalipse capítulo 3, onde Cristo fala da mesma figura de vestir-nos com a sua misericórdia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Preste atenção aqui, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Gente, isso para mim é interessantíssimo. Assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Perceba o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires. Meus irmãos, agora volta para Isaías 61. A minha ideia não foi, como muitos pregadores fazem, né, ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Não é? A minha ideia não foi essa, espero que os irmãos não me entendam mal. A minha ideia foi ler esse texto, que para mim é muito especial, de Isaías 61, 10 e 11, e perceber que a ideia que está contida nessa palavra, ser coberto por alguém, ele é a causa única, perfeita, absoluta, de nós estarmos vestidos pela misericórdia, pela graça, pela salvação. É Ele quem faz isso em nós. E eu tentei mostrar aos irmãos que ao longo das Escrituras nós percebemos a mesma figura de linguagem aparecendo, de Gênesis 41 a Apocalipse capítulo 3. Mais uma vez, Isaías 61, 10, regozijei-me muito no Senhor, e a minha alma se alegra, meu Deus. Por quê? Porque me cobriu. Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça. Assim como um noivo prepara a sua noiva, ele vai dizer aqui, e é enfeita com joias, assim ele nos faz, ele nos prepara para o dia em que ele nos trará para nos encontrarmos com ele. Os nossos olhos o verão, nós poderemos ver face a face aquele que nos amou, aquele que por nós morreu, aquele que derramou o seu sangue, e por toda a eternidade nós teremos tanto prazer nele. Por toda a eternidade nós teremos tanta comunhão, amor, gozo perfeito, intimidade perfeita, vida perfeita por causa dele. Às vezes eu fico pensando se eu vou entender algum dia por que ele me chamou para essa festa. Às vezes eu fico imaginando se eu vou entender o porquê dele ter ido àquele beco escuro, aquela esquina deserta, e ter me convidado para participar da festa. Eu não entendo por quê. Numa das parábolas de Cristo ele deixa isso claro. Depois que muitos deram as suas desculpas quando foram convidados para a festa do rei, ele simplesmente disse: vai para aquele lugar, traga os mendigos, traga os sujos, aqueles que nessa figura de linguagem estão nus, não literalmente, mas eles não têm nada, eles não estão propriamente vestidos para entrar em lugar algum, nem para ficar na rua, as pessoas se desviam deles. Mas são a essas pessoas que o rei trouxe para sua casa, são a essas pessoas que o rei revestiu, são a essas pessoas que o rei convidou para eternamente desfrutarem da festa em sua presença. Já parou para pensar que você vai participar de uma festa eterna? Que ele te convida e que ele vai te vestir para essa festa? Eu quero encerrar lembrando das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós precisamos nos despir da iniquidade, da imoralidade, do pecado, e nos revestir de Cristo.
de Cristo somente. Que assim façamos, meus irmãos, para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Lembra do Benjamin Kitt? Citei ele há pouco aqui, um pastor batista do século XVII. Eu vou encerrar com as palavras dele. Em um dos seus sermões evangelísticos, Kitt termina dessa maneira: venham, depositem as suas almas na justiça de Cristo. Ele é capaz de salvá-los. Embora vocês tenham sido tão grandes pecadores, venham a Ele. Derramem-se aos pés de Jesus. Olhem para Jesus, que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Você pode ter a água da vida gratuitamente. Não diga, eu quero qualificações ou mansidão para vir a Cristo. Pecador, você não está com sede? Você não tem um desejo de justiça? Todavia, isso não é justiça. Antes, isso é um senso de querer a justiça. Cristo tem justiça suficiente para vesti-lo, pão da vida para alimentar você, graça para adornar você. Seja o que for que você deseja, você encontrará em Jesus. Nós lhe dizemos que há socorro em Jesus, salvação em Jesus, através da propiciação em seu sangue. Você será justificado, e isso pela fé somente. Pela fé somente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar. Santo, todo-poderoso, todo misericordioso Deus, em nome de Cristo Jesus nós te adoramos, porque pela tua misericórdia aqui nos encontramos e podemos falar com o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque voluntariamente o Senhor quis dar o teu corpo para ser moído, dilacerado em nosso lugar. Ninguém te obrigou a dar, o Senhor o deu porque quis, por amor. Louvado seja o Senhor, porque derramaste até a última gota do teu sangue, para que nós pudéssemos ser purificados, lavados de toda a iniquidade que temos carregado, que antes carregávamos, e que ainda constará em nós até o último dia da nossa vida aqui. Louvado seja o Senhor, porque depois que partirmos daqui, o Senhor nos reserva a completa glorificação e transformação dos nossos corpos. E poderemos para todo sempre, com novos olhos, novos ouvidos, nova boca, adorá-lo, cantar a Ti, amá-lo, desfrutar e ter prazer de Ti por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor apenas começou uma boa obra em nós, nos justificando, nos perdoando, nos salvando. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Nós te louvamos com todo o nosso coração, por meio daquele que nos amou e deu a sua vida por nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.